Muito bom dia, meus amados irmãos, como estão? Espero que estejam bem. Eu gostaria de compartilhar com você hoje um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus que João escreveu, no capítulo 6, no versículo 36, 35, para você meditar aí junto comigo. Vai dizer assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Alguns momentos atrás, João relata que Jesus estava ali com uma grande multidão e não tinha pão para essa multidão. E Jesus multiplica o pão. E a multidão fica tão feliz, né, da multiplicação de pães, que a multidão começa a olhar para Jesus e falar assim: esse é o verdadeiro rei que deveria vir à terra, né? O cara nos cura, o cara nos alimenta, tá tranquilo, não precisamos fazer mais nada. E Jesus viu que eles iam fazer ele rei, e Jesus sabia que ele não veio para ser um rei humano, assim, no sentido, né, de um governo humano. E Jesus então se afasta, se esconde e fala para os discípulos deles passarem para o outro lado do mar, do lago de Genezaré, o mar da Galileia. E o povo corre atrás de Jesus para ver onde ele estava. E Jesus diz: vocês estão me procurando porque vocês comeram pão, não por causa dos milagres, não por causa da obra que eu tenho feito em nome do Pai, mas por causa dos pães. E Jesus começa a falar que ele é o verdadeiro pão da vida. Então ele diz: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Há um relato no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 24, um homem, né? Ele está em um local de sofrimento. Ele diz assim, ele pede assim: então chamou pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo da água e refresque a minha língua, pois estou sofrendo muito neste fogo. Essa palavra, né? Ela foi uma história, não uma história com ele, uma história real, né? Não tem como parábola. Lucas não traz como uma parábola, traz como uma história real de dois homens. Ali um homem muito rico, que Lucas não define o nome dele. E esse homem, ele tinha uma vida boa, né? Aí está fazendo uma objeção para quem fala que o rico sofre, o rico vive sofrendo. Isso não é verdade, né? Tem muitos ricos que sofrem sim, mas tem muitos ricos que vivem uma vida muito boa, não só boa, mas muito boa, que tem poucos problemas, vive uma vida de prazer, de regalos, de coisas boas, e se esquecem de Deus. E nesse caso, esse homem era assim, ele sabia da lei de Deus, ele estava envolvido no meio do povo que se dizia de Deus, mas ele não tinha o Senhor. Em contrapartida, havia ali um homem muito pobre, pobre a ponto de não ter onde morar, um mendigo chamado Lázaro. E esse mendigo, além de ser mendigo, olha como é o sofrimento, né? Ele, além de ser mendigo, ele tinha uma doença que fazia ele ter feridas na sua pele. E aqui conta que os cães vinham lamber suas feridas, né? E esse mendigo tinha fome. E ele tinha tanta fome que ele queria comer das migalhas que o rico deixava cair da sua mesa. E o rico passava e não dava a mínima, tipo, sabe? Uma indiferença, uma frieza. Mas chegou um dia que os dois morreram. E a Bíblia fala que os anjos vieram buscar Lázaro, a alma dele, né? E o rico foi para um lugar de sofrimento. E o Lázaro para um lugar de paz e descanso na presença de Deus. A alma dele, o corpo morreu, os dois humanamente falando, lá alguém talvez passou um dia, viu Lázaro lá, não respirava mais, morreu aquele mendigo podre que ficava aqui no caminho. E o rico deve ter tido um enterro suntuoso, né? Toda aquele cortejo fúnebre, solene, né? Toda aquela coisa assim bonita, um homem muito rico, um homem próspero. Mas Lázaro não, apenas alguém abriu um buraco e jogou ele lá dentro.
Só que no dia da morte deles, Lázaro foi para o descanso com Deus e o rico para o lugar de tormento. E quando aí se inverteu a situação, aquele que tinha fome e sede e não fazia nada por Lázaro, me emociona um pouco essa história porque é muito forte. Ele, no inferno, queimando, falou: pede para Lázaro botar uma gota de água na minha língua. Só que tinha um abismo que impedia o pessoal do local bom de passar para o local ruim e do local ruim de passar para o local bom. E ali não foi atendida essa petição daquele homem. E a gente vê que houve uma inversão. Quem tinha tudo de bom na sua vida, na terra, agora está colhendo tristezas eternas. E quem sofreu está colhendo alegria e paz com Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para desmistificar um erro que acontece no meio nosso. A pobreza não leva ninguém para o céu. Ah, mas Jesus não disse bem-aventurados os pobres? Sim, os pobres em espírito. Lázaro não era só pobre fisicamente, ele era financeiramente. Ele era um homem que reconhecia as suas falhas e confiava em Deus. O rico, ele era um homem soberbo, arrogante, orgulhoso. Não pensava que um dia isso ia acabar. A sua riqueza ia acabar. E deixou de buscar a Deus. A pobreza não salva ninguém, muito menos a riqueza, né? O que salva o ser humano é o que está escrito aqui. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Você viu que o rico estava com sede no inferno? Por quê? Porque ele não creu em Jesus. E quando se continua ali na conversa entre Abraão e o rico, o rico faz algumas petições a Abraão. Ele fala primeiro: manda que Lázaro venha para cá. Ele faz 3 petições. E pegue e molde a ponta da língua na água e coloque o dedo na minha língua, para me refrescar um pouquinho. Abraão fala: olha, é impossível porque tem um abismo, não dá para passar. Ele faz uma segunda petição. Então, pede, né, que o Lázaro, né, ressuscite e vá até a casa do meu pai, né, e fale para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Então Abraão responde: olha, filho, eles têm a lei e os profetas, que eles escutem a lei e os profetas. Eles têm Moisés, né, que é a representação da lei, para, né, crer em Jesus. E se eles não creem nisso, muito menos eles vão crer que um morto ressuscite. Interessante que todas as petições que ele faz, aqui no capítulo entre o 19 até o 31, no Lucas 16, o Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, ele faz petições e nenhuma delas é atendida. Todas trazem uma negativa. Por quê? Porque lá não tem mais alternativa. Lá acabou todas as chances, esgotou todas as chances. A chance é quando você está em vida, quando nós estamos em vida para crer em Jesus. Quem crer em Jesus jamais terá fome e terá sede. No inferno vai ter sede, no inferno vai ter fome, no inferno vai ter sofrimento, no inferno vai ter dor. E sabe o que é mais angustiante? Os segundos parecerão minutos, os minutos parecerão horas, e as horas parecerão dias, e os dias parecerão uma eternidade. E a eternidade nunca vai findar. O inferno é real. O inferno, quem merece o inferno? Eu mereço o inferno. Você merece o inferno.
Mas Jesus Cristo veio e pagou um preço pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Ele sofreu toda a dor que era para a gente sofrer. Ele sofreu naquela cruz não só uma dor física, de ser pregado, de ser humilhado, de ser desprezado, de ser chicoteado, de ser arrancado um pedaço da sua carne, de ser agonizado. Ele sofreu uma dor do próprio Pai, condenando em Jesus os nossos pecados. A ira de Deus caiu sobre Jesus. E essa ira está preparada para todo aquele que desprezar o sacrifício de Jesus. Ele morreu, mas ele diz, para vocês terem a vida eterna, para vocês não caírem no inferno, para vocês não terem fome e sede, vocês precisam vir a mim. E vocês nunca vão ter fome e sede. O que salva não é ser rico, nem pobre, nem sofrer, nem deixar de sofrer. O que salva é vir até Jesus e viver o que Jesus quer. Jesus convida a vir até Ele, para você não sofrer a dor eterna. A escolha é sua. Talvez você pense, vou ter tantos anos de vida, eu vou ter 15 anos, eu vou ter mais, sei lá, 50 anos. Ninguém sabe quanto tempo de vida tem. Não existe eu vou esperar ficar velho. Não existe isso para ninguém. Nós estamos prontos para morrer todos os dias. Nós somos seres humanos. Não é o ditado que diz que para morrer basta estar vivo? Então Jesus convida a você ter saciado a sua fome espiritual e a sua sede espiritual. E também física. Porque no céu vai ser um lugar tão bom que nós não merecemos com Deus, que nada dessa terra paga. Nenhum sofrimento dessa terra é capaz de, ser suficiente, porque vai ser muito melhor o céu do que os sofrimentos dessa terra. E nenhum prazer dessa terra se compara à dor do inferno. Eu sei que você não acredita nisso. Eu sei que você zomba, mas esse rico também zombava. Esse rico também ouvia, é lei, mas isso aí é para outras pessoas, isso aí não é verdade. Isso aí eu vou viver minha vida aqui. Acabou aqui? Morreu, acabou. Mas ele viu que a realidade era diferente. Eu te convido a prestar atenção, a abrir o coração, a olhar para você mesmo e falar, peraí, será que eu não estou sendo um pouco orgulhoso, arrogante? Será que eu não estou sendo um pouco ignorante? Porque às vezes tem gente que tem muito conhecimento técnico de muitas coisas, às vezes tem uma formação acadêmica muito robusta, mas falta humildade no coração dele para reconhecer que ele é feito, do que ele é feito, e que ele não merece, e é pecador, e é um ser humano. Jesus nos ama, e ele já mostrou o amor dele. É de graça, mas não custou pouco preço, ele pagou um alto preço na cruz por nós. E nos deu a chance. E Jesus, então declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Se você quer conhecer a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como aquele que é o pão e a água que vai mudar a sua história, hoje é o dia. Eu te convido a orar comigo neste momento. Se você quiser orar, eu vou orar com você. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Fala, Senhor Jesus, eu quero andar contigo. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero seguir como uma ovelha segue o pastor. Eu vou orar com você nesse momento. Se você quiser fechar os seus olhos, se você estiver em algum transporte coletivo, ou no seu carro, ou com outras pessoas, pode orar em pensamento também. Pode falar com Deus, Ele vai te escutar, mas que seja de coração. É bom que você confesse, porque a palavra de Deus, se você confessar com sua boca e crer no seu coração, você será salvo. Confesse o Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus. Eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quem é essa pessoa que está me escutando nesse vídeo agora, mas eu oro. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, alcançar o coração dessa pessoa e que ela venha crer que o Senhor é Salvador, em nome de Jesus. Que ela possa crer que o Senhor é o pão e a água da vida e que ela possa ter um encontro real com o Senhor e ter a vida eterna. E naquele dia ela saber
que valeu a pena tudo que ela sofreu por ti, porque o Senhor sofreu o maior preço. Em nome de Jesus, salva, Pai, da vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se essa mensagem tocou no seu coração, ela pode tocar em outros corações. Compartilhe essa mensagem, compartilhe, né? E deixa o like também, se você quiser, mas que faça para a glória de Deus. Deus te abençoe.